Agora a gente vai para o nosso primeiro Lightning Talk. No Lightning, a gente não tem espaço para perguntas, mas como a gente está com esse número de WhatsApp, quem quiser pode mandar para a gente pela TVBB, depois a gente encaminha para o Talker, que vocês querem saber a resposta. E quem estiver aqui presente no nosso evento maravilhoso vai poder conversar com os Talkers logo mais, porque nós temos no final do evento um happy hour lá no Galpão da Criolina e a gente conseguiu um desconto especial para cervejas, ok? É um momento de networking, é a hora que a gente vai ter para conversar com quem a gente não conseguiu conversar durante o evento, combinado? Vou convidar então a Magna Pinheiro. O X no Labs nós usamos. Entregar a melhor experiência para o usuário é fator de sucesso para um produto ou serviço, já que soluções simples e fáceis de usar fazem com que o usuário enxergue valor e tenha interesse em continuar a usar nossas soluções. Nessa conversa, iremos abordar os temas: por que usar o X nos produtos? Quem é o time de UX? Quais técnicas usamos? E exemplos práticos do uso de UX no Labs. Sobre a Magna. A Magna faz parte da equipe de Corporate Ventures do BB, atua como mentora e facilitadora de times que entram no Labs com iniciativas e ideias que precisam ser desenvolvidas. Cursou marketing e comunicação digital, é curiosa na área de tecnologia, encantada com o X, movida a desafios, ama sua família e viajar. Bem-vinda, Magna. Bom dia. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa história de como nós temos usado o X no Labs. Tudo começa quando uma ideia com grande potencial de desenvolvimento, ela entra para ser experimentada lá no Labs. Essa ideia, ela é trabalhada e nós passamos a ter uma noção do que vai ser desenvolvido. Em seguida, levantamos algumas hipóteses, prototipamos criamos um protótipo e testamos, e saímos com o entregável que gere valor para o cliente. E valor, nas palavras de Gustavo Goretzky, é a nova situação depois que o problema é resolvido. Ok, e como fica a entrega de um produto sem um X? Ele não encaixa com a necessidade do cliente. E o cliente, quando ele não tem uma boa experiência, ele percebe que aquele produto não foi pensado para atender suas expectativas ou seus desejos. E muitas vezes, aquela criação daquele processo, ele foi interno, ele ficou dentro da empresa. O cliente nem mesmo foi consultado, não conhecemos as dores dele. Ok, e por que usar o X? Nós usamos o X para prover a melhor experiência para o cliente. Para tentar entender o que ele quer de verdade, ao invés de empurrar o que ele não precisa. E quem convidamos para nos ajudar nessa jornada? Os super-heróis de UX. Os super-heróis de UX, nós temos vários deles aqui entre nós, são os meninos lá, o time de UX do Labs, que dá suporte às iniciativas. Essa galerinha senta com os outros times, as outras iniciativas que estão dentro do Labs, e começa a ajudá-los a sair com a melhor experiência. Eles têm toda a expertise em design, não só o visual, design de interação, em usabilidade, prototipação e pesquisa. E eles ajudam o time a sair com uma visão mais alinhada com o que o cliente realmente vai utilizar. Essas são as técnicas de UX que nós temos utilizado no Labs. Nós temos a pesquisa, o design de interação, a prototipação e o teste. Bom, eu vou dar um pouco de exemplos práticos de como temos usado essas ferramentas. A entrevista, geralmente elas são gravadas. O cliente não percebe que é gravado, mas ao final, a gente conta para ele, claro, né? E o que acontece com a entrevista? Nós tivemos, aqui está inclusive o pessoal do Projeto Digital. Oi, Gi. E o que acontece? Nós fomos fazer uma entrevista lá com o pessoal Oi, Gi, oi, Nath, também que eu estou vendo a Nathzinha ali. Nós fomos fazer uma entrevista com o pessoal com os assessores e executivos das diretorias. Então, nós preparamos um roteiro e fomos lá conversar com essa galera. Quando chegamos lá, a gente ficou surpreso, porque os insights que colhemos ajudou muito a definir aquele projeto. Opa, tá aqui.
Meu tempo está correndo, vamos lá. Então, o que acontece? Aí, quando a gente conseguiu ver como esse insight que a gente colheu, que a gente identificou realmente o que era o projeto, por outro lado, a gente teve outra coisa bacana que aconteceu, que nós também percebemos que o público-alvo, o que é o perfil digital? Era uma API, né, de escoragem de risco. Então, o público-alvo não era toda a diretoria, mas pessoas que entendiam de tecnologia para tratar uma API, né, para ajudar a testar uma API, tá? Pesquisa online. A pesquisa online, nós temos o time agora que vai para o Vale, né, que é o pessoal de Cryptocurrency, né, e eles, inclusive, fizeram um teste utilizando essa pesquisa online, essa ferramenta, que basicamente a gente escolhe, seleciona um pequeno público de cliente e a gente envia via APF ou mobile uma enquete de duas a três perguntas. E para tentar ver a opinião do cliente sobre aquelas perguntas fechadas que nós disponibilizamos via APF ou mobile. Praticamente serve para isso. E teste de usabilidade, nós fizemos um teste de usabilidade com o pessoal da BB Gestão Ágil, que é um projeto de prestação de conta para o governo. Nós selecionamos algumas prefeituras e fomos até lá. Fomos testar. Antes de testar, nós criamos o protótipo e fomos conversar com essas pessoas também. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá nas prefeituras, no primeiro grupo, a gente percebeu que eles não conseguiam entender o que precisava ser feito. E teve um outro time que ele nem sabia, nem tinha familiaridade com o canal do banco. Eles nem tinham sequer a chave e senha para testar aquela operação. Então, assim, resultado, a gente voltou para o Labs, a gente refez esses ajustes que precisavam ser melhorados, e hoje essa solução ela está em desenvolvimento para que a gente possa testar numa escala maior. Tá, e o design de interação? O design de interação é um esboço que a gente cria, um esboço das ideias que a gente cria antes de fazer o protótipo. Para evitar de fazer um protótipo e depois ter que refazer, a gente faz um esboço antes para ajudar a nortear. E o time todo ajuda a construir, é bem interessante, tem uma técnica que a gente usa bastante lá, que eu adoro falar sobre essa técnica, que é a Crazy 8, né? Nome bem legal também, que eu vou explicar um pouquinho. Como que funciona? O foco dessa técnica é você gerar 8 ideias diferentes de forma bem rápida e visual. Na verdade, o objetivo é fazer com que o time... sabe aquelas ideias óbvias, todo mundo desenha a mesma coisa, do mesmo jeito, e que também faz com que também o time ele tenha uma geração muito grande de ideias, porque você não vai se preocupar com aqueles detalhes, será que essa ideia vai dar para ser implementada ou não? Então, é bem livre. E, assim, basicamente funciona assim, um esboçado 8 ideias em 5 minutos. Se fizermos uma conta rápida, dá cerca de 40 segundos por ideia. Por isso o nome de Crazy 8. Bem legal. E protótipo. O protótipo, ele é, na verdade, uma representação gráfica. Ele é o modelo do que a gente vai construir. A gente fala que para um protótipo ser bom mesmo, ele tem que ser navegável, tem que ser funcional e tem que ser fácil de usar. E, geralmente, quando a gente faz um protótipo, a gente ganha muito quando a gente evita, por exemplo, gastar dinheiro, a gente economiza de tempo e, por exemplo, de recursos, de materiais, se a gente fizer um protótipo antes de ir lá e desenvolver de fato. Tá. E o teste com o usuário? O teste com o usuário é uma técnica que a gente tenta compreender a interação entre o usuário e o produto. E como que ela funciona? Essa interação existe um moderador que ele passa a perceber o tipo de comportamento do usuário. Para onde que ele está olhando, aonde que ele está clicando, quanto tempo ele gasta, por exemplo, para fazer aquela tarefa. O observador, ele não pode induzir a resposta. Então, ele fica observando, por exemplo, se o usuário está tendo dificuldade para executar aquela tarefa. E ajuda, ao final, a gente consegue ver que a gente consegue identificar os pontos de melhoria e os problemas, se caso a gente tivesse já colocado aquela solução no mercado. E o mais interessante, aqui eu vou falar um pouco sobre garagem, né, que nessa fase da garagem, por exemplo,
essa solução que a gente testou todos usando essas técnicas, ela consegue sair já com a visão do cliente. Isso é bem bacana. Vou deixar vocês com uma frase de Gerald Spool, que ele fala que o design intuitivo é a forma como damos aos usuários superpoderes. Muito obrigada.